Olá, bom dia para todos vocês que estão nos assistindo. A gente fica, como sempre, muito feliz de recebê-los aqui para poder ter informações a respeito aí desse momento que nós estamos vivendo. Também quero já lembrá-los que vocês podem compartilhar essa transmissão, também encaminhar para todos os seus contatos, que a gente vai ficar também super contente de compartilhar essa informação com outras pessoas. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, fique à vontade, se inscreva também, coloque aí a notificação, né, o alerta de notificação, que é nesse sininho que está bem em frente aí a sua tela, para que você continue nos acompanhando sempre que nós fizermos publicações, você vai ser o primeiro a ser notificado. Também quero já, desde já, agradecer a presidência da NTC, toda a nossa diretoria, também toda a nossa equipe que vem trabalhando, né, para poder colocar essas transmissões no ar. Nosso muito obrigado. Já quero começar cumprimentando Lauro Valdívia, um bom dia, nosso assessor técnico da NTC, responsável por essas pesquisas. Nós já estamos na quarta semana de acompanhamento, né, Lauro? Isso, a quarta, sendo a primeira foi só uma prévia, mas é a quarta semana já que a gente está acompanhando aí como que o Covid-19 está afetando o setor de transporte e o mercado de modo geral. Bom Tudo dia, bem? Gladys, bom dia, Joyce, tudo bom? Também agradecer aos nossos convidados de hoje, a Joyce Bessa, que é da Transjordano, e também a nossa vice-coordenadora nacional da Conjovem. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui hoje. Bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Lauro, bom dia, Gladstone, é um prazer. Bom dia também, né, para o presidente do Setseng, Gladstone Lobato. Muito obrigado, presidente, pela sua participação aqui com a gente também. Eu que agradeço a participação, é um prazer estar conversando com você, Rodrigo, com você, Valdívia, e com a Joyce. Muito bom. Obrigado. A gente fica também, né, sempre alerta que as informações, a NTC Logística vem acompanhando, né, todo o impacto que a Covid-19 vem causando no setor e tem dialogado constantemente com as entidades parceiras nossos, com sindicatos, federações, associações ligadas ao transporte rodoviário de cargas e também outras, né, que acabam fazendo parte de todo o nosso contexto e também com as autoridades públicas. Isso a gente tem feito constantemente para dar o apoio necessário, né, e buscar soluções para que seja enfrentado esse momento. Lauro, vamos começar, né, a divulgar, então, como que foi essa quarta semana, né, de impacto no setor de transportes aí, devido a essa pandemia que a gente vem passando. Não, tá, a gente na NTC, logo que começou essas paralisações aí das empresas, das cidades, a gente resolveu então monitorar o setor, criando aí um índice para mostrar, ou para pelo menos que a gente tenha uma noção de como está acontecendo aí a movimentação de carga junto às empresas e nas cidades em geral. Então, a gente criou esse índice, como o Rodrigo disse, é a quarta versão dele, sendo que a primeira foi uma prévia apenas, mas monitoramos aí já quase um mês aí de fechamento do índice. Com esse quarto mês, a gente já tem uma evolução, né? Então a gente já pode avaliar aí como é que se comportou aí o volume de carga ao longo do tempo. É isso que a gente vai mostrar aqui agora. Então, essa semana, a NTT também nos ajudou a enviar a pesquisa. Então, a gente teve aí quase 1.200 participantes, né? E isso se refere à semana aí de 6 a 12. Né? Essa semana aqui, a gente já está com uma nova pesquisa aí, perguntando como é que está acontecendo essa semana aqui, de 13 a 19. Então, a gente vê que o índice continuou subindo, quer dizer, no caso aí, diminuindo aí o volume de carga. Então, as empresas já têm uma queda aí, no geral, de quase 44%, 43,9%. E há uma diferença pequena da carga fracionada para a lotação. A lotação é aquela carga mais industrial, né, que abastece mais a indústria. E para a lotação está um pouquinho menor, está em 41,84%. E a fracionada, que é aquela mais da ponta, né, mais que atende aí o comércio,
então ela está maior já, com 46,28%. Né? Então, são números bastante altos. É difícil uma empresa conseguir sobreviver no médio e longo prazo com uma queda desse tamanho, né? Principalmente uma queda que aconteceu assim, praticamente do dia para a noite. Né? Então, é uma coisa bastante complicada, mas o setor vai ter que dar um jeito aí para sobreviver. É isso que a gente vai discutir. Olhando a evolução nessas 4 semanas, nessas 4 pesquisas, a gente vê, como eu disse, que foi uma queda bastante assim, abrupta, né? A gente começou já com uma semana, na primeira semana, com uma queda já com 26%, né? Isso em 2 dias ela já passou quase 27%, e encerrou a semana, a terceira semana, já com 38%, né? Quase 40%. E agora a gente atinge aí os 43,9%. O que a gente espera é que esse patamar daqui para frente se permaneça aí por mais uma semana ou comece a melhorar, né? O ideal seria que ele já começasse a melhorar. Eu apresento também nessa pesquisa a abrangência, né? Então, quantas empresas tiveram queda? Aí a gente vê que também vem subindo bastante aí ao longo do tempo. A gente começou já com 66% das empresas sentindo a queda e hoje a gente já está com 87%, quer dizer, quase 90% das empresas estão com queda aí no volume de carga e no faturamento, consequentemente no faturamento. Então, não é uma situação fácil, né? Isso é um reflexo, né? O transporte é meio, então isso aí é um reflexo do que está acontecendo aí no mercado, na sociedade, né? Então, se o transporte não está transportando carga, é porque não está produzindo e também não está vendendo, né? Então, esse é o resumo da coisa, né? Então, o mercado realmente está quase que parado, né? A gente tem aí alguns setores que estão um pouquinho melhor, né? É o caso do grãos, né? Do agronegócio, que a gente tem uma super safra, aí, uma safra grande, então esse aí continua transportando, né? O setor de farma, que não sentiu tanto, mas também sentiu alguma coisa. O farma é o que menos sente, até na crise de 2015, o que a gente percebia era exatamente isso, ele tem uma variação muito pequena, né? O que menos cai, também não cresce demais, porque também não é algo que se consome por moda, né? Se consome pela necessidade, e a necessidade, então, ela não muda, tanto na crise quanto quando a coisa está boa. Então, a variação dentro do farma é muito pequena. Então, em resumo, é isso aí, o que a gente tem aí durante a semana. E o que a gente espera agora é que esse patamar aí, daqui para frente, em vez de cair, comece a melhorar. Aí nesse número aí. Uau, a gente, né, nós estamos, né, acompanhando desde o dia 16 de março isso e com certeza esses números já mostram que a gente vem realmente tendo impacto. Você falou que isso tende a dar uma estabilizada. Por que você acredita nisso? Não, tende a dar uma estabilizada porque a sociedade, a hora que todo mundo parar, e a gente acredita que já parou, a maioria das empresas, o Glad talvez possa falar depois mais sobre isso, né? Mas quem tinha que dar férias coletivas já deu, as lojas e as cidades já estão fechadas. O que a gente espera é que agora as coisas comecem a abrir, né? Não agora, mas em breve, né? Que as coisas comecem a abrir e aí cesse realmente essa queda aí no volume de carga. Então, assim, mas é uma coisa incerta porque a gente não sabe exatamente como esse vírus aí está se comportando e quais as ações aí que o governo e essas as ações que ele vai tomar. E essa eu acho que é a maior preocupação, essa incerteza, né? A gente não sabe se isso aí vai acontecer semana que vem, mês que vem, tem gente já falando em junho, julho, quer dizer, essa incerteza que dificulta até a tomada de decisão aí. A Joyce também vai poder falar, mas é difícil, né? Qual a decisão que eu tomo, né? Mando embora, quer dizer, seguro, dou mais férias coletivas, o que eu faço? Sem saber o fim, é muito difícil você tomar uma decisão nesse momento. Então, essa incerteza que complica demais aí
é um empresário e como que o que ele vai fazer aí para minimizar, né? Porque ele toma uma decisão hoje, às vezes de manhã, de tarde tem que rever, né? Eu tomo uma semana, na semana seguinte tem que rever. Então, é uma situação realmente bastante complicada, né? E a Tem, incerteza tem, fica mais ainda. tem que ficar de olho, então, né, em todas essas medidas. Eu já quero, né, agradecer mais uma vez o presidente do CETSENG, Gladstone Lobato, pela sua participação aqui com a gente. Eu gostaria que você comentasse, né, você é empresário e também deve estar ouvindo muito dos empresários, né? E eu gostaria que você me falasse quais são as principais preocupações deles, principalmente nesse sentido, e esse impacto, né, como que as empresas da sua base vem sentindo, o que o senhor tem ouvido de relatos? Bom, não há sombra de dúvida que a situação é muito complexa, uma situação nova para todos nós. É difícil até a gente prever o futuro, como vai ser, mas no momento nós estamos notando que as medidas que estão sendo tomadas, elas estão chegando no fim. É o que o Lauro acabou de citar aí, a gente vai dando férias coletiva, a gente vai remanejando, colocando gente de home office, mas chega num ponto que não tem mais solução. Se continuar da maneira que está, o colapso vai ser pleno, geral e total. Certo? As empresas aqui todas, nós temos um estado, na realidade, o estado de Minas é um estado de produtos muito primários. Então, quando na pesquisa consta aí que a carga-lotação ela sofreu um pouco menos, é porque a carga-lotação ela ainda estava levando alguma coisa para a indústria, ainda estava levando alguma coisa para ser distribuições, ainda estava movimentando. Hoje, o pessoal já não está consumindo determinados produtos mais. Você vê que é o seguinte, a indústria automobilística parou, indústria de fornecimento de autopeças parou, indústria de determinados outros produtos. A única coisa que a gente vê movimentando é a indústria alimentícia. Mesmo assim, a indústria alimentícia com determinada dificuldade. Eu estava notando, você me perguntou sobre os empresários de Minas, eu estava conversando com o pessoal aqui do SEASA, estão com problema de abastecimento, de arroz, principalmente, que vem do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Por quê? Porque a pessoa traz, mas não tem com o que voltar. Então, não está vindo. Então, esse é um problema sério. Essa é uma situação complicada para essa corrente. E nós já deu para notar que essa corrente, o transporte é um dos elos mais fortes dela. Está chegando num ponto de estrangular. Se arrebentar esse elo, acabou. Agora, o que o empresariado precisa? O empresariado precisa que investimento. E esse investimento tem que vir a longo prazo, bancado pelo governo. A gente sabe a situação do governo que é complicada, a gente sabe que nós vivemos uma situação, estamos saindo de uma situação complicada, mas mesmo assim o governo tem que pôr dinheiro. Certo? É a única coisa para tentar amenizar, não é salvar por completo, não, porque nós vamos ter muito estrago em todo o setor. Então, no momento, nós precisamos de ter investimento do governo nos nossos negócios, na logística em si. Nós também somos um estado muito pobre de logística, um estado muito pobre de estradas. Precisamos agora de ter uma retomada diferente. E como já comentei, o governo não tem muito dinheiro para colocar, mas nós vamos ter que ser criativos. Nós vamos ter que ser muito criativos para poder tentar ver a luz no fim do túnel. E sou comum com o Lauro da ideia, porque já chegou num ponto que não tem como mais parar o transporte. Aliás, todo o setor está altamente prejudicado. Nós temos que começar a pensar a maneira de voltar a trabalhar nossas empresas agora. Tá? Presidente, nós estamos, né, já há vários dias aqui conversando com várias pessoas, vários empresários, e muitos deles vêm relatando ainda que as medidas do governo estão demorando aí para chegar. Eu não sei se mudou, né, de uma semana para outra, se as coisas já começaram, se o senhor tem notícias, né, aí dos nossos parceiros mineiros, se eles estão conseguindo, né, todo aquele pacote de estímulo que o governo anunciou, se está acontecendo de fato, se eles estão conseguindo ter algum retorno. O senhor tem informação disso? Bom, eu posso te falar o seguinte, o grande problema nosso é a indecisão jurídica que nós temos. O governo soltou um pacote com relação aos contratos trabalhistas. Nós tivemos um problema sério com um dos ministros do Supremo Tribunal que deu uma liminar favorável a tenha que ser negociado com o sindicato. Nós tivemos essa notícia ontem.
que não vai precisar mais, é somente comunicar. Quer dizer, uma coisa vai travando a outra, certo? Agora, as medidas que o governo soltou, elas têm relevância, é óbvio que tem, mas é só durante o andamento da situação, o andamento da crise, é que nós vamos ter retorno, se isso aí vai ajudar até quando. É exatamente porque nós não sabemos até quando a crise vai, nós não sabemos até quando esse confinamento vai continuar. Quanto mais esse confinamento continuar, pior fica a situação na frente. E medidas mais fortes o governo vai ter que tomar. E eu também não sei o limite do governo. Esse é um problema sério. Nós, empresários de todos os anos, nós já estamos no nosso limite. Nós já chegamos num ponto que é complicado continuar da situação que está. Agora, o governo tem um problema sério. Agora, outras medidas que o governo possa tomar, pode vir consequências gravíssimas na frente também. Uma emissão de moeda traz uma inflação no futuro muito grande. Isso é bom? Isso é um complicador muito grande na frente. Então, é muito complicado isso aí, é muito difícil de prever se essas medidas estão sendo de imediato boas. Mas o governo está tentando fazer a parte dele. Agora, nosso plano de ter é o seguinte, volto a falar, a segurança jurídica nessas medidas. Temos que ter essas definições do governo, mas definições claras, não ficar na pendência, igual chega um fiscal na sua empresa, não, mas eu entendo que não era isso, eu entendo que não era daquela maneira, não. Ou é ou não é. Sim. É? Muito bem, muito obrigado. Lauro, mais questões aí para a gente poder refletir sobre esse momento, né? Porque as empresas precisam, de fato, de ajuda, né, para poder enfrentar esse momento. As empresas e o governo tem que entender que como o Gladstone falou, o transporte é uma coisa complexa, né? Quer dizer, você imagina uma carga fechada, fala, a carga fechada está resolvido. Mas não está, a gente já tinha levantado isso, o pessoal de Manaus já tinha levantado esse problema, né? Porque uma carga depende da outra, quer dizer, hoje a carga que vai, ela depende da carga que volta, ou a que volta depende daquela que foi. Então, isso no longo prazo tende a duas coisas. Ou o frete vai subir demais, porque aquela carga que vai ter que pagar o retorno, que a outra vinha pagando e deixou de pagar, e aí para entregar, por exemplo, arroz lá em Minas, como o Glad deu como exemplo, o cara do arroz que vai entregar, ele vai querer receber o retorno, né? Antes ele trazia outra coisa, agora ele não tem mais o que trazer. Então, para ele entregar em Minas, para voltar a entregar o arroz em Minas, ele vai querer que a pessoa, o produtor de arroz, pague o retorno dele, né? E o frete vai subir, né? Isso se tiver condições de pagar. Então, se persistir realmente essa situação, a coisa vai complicar, porque a carga parece transporte uma coisa simples, mas na prática é uma coisa bastante complexa por conta disso, né? É uma dependência, né? E um compartilhamento do caminhão com vários tipos de carga. Isso acontece muito na fracionada, né? A fracionada já compartilha, mas a lotação também compartilha. Como falou, também tem os retornos, aí a ida ou o retorno. Então, isso também complica e tende a complicar mais ainda à medida que as empresas não tiverem caixa para bancar esse tipo de coisa. Muito bem. Joyce Bessa, da Transjordânia, também nossa vice-coordenadora nacional da Conjovem. Muito obrigado, né, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. E eu gostaria que você comentasse também esses dados, né? Você trabalha com produtos perigosos, né? Também houve, né, segundo a pesquisa, um impacto, né, nisso considerável. Eu gostaria que você comentasse quais medidas estão sendo tomadas aí. Claro. Na verdade, essa é uma crise muito diferente de todas que nós já passamos, né? Uma crise que parou o Brasil e parou o mundo. Então, a gente tem feito aí reuniões diárias, porque as mudanças ocorrem muito rápidas, como mesmo o Gladstone disse, a gente teve uma decisão de manhã, então, à tarde, a gente teve um call com o nosso comitê de crise, e à noite, o que a gente tinha decidido já não era mais. Então, as decisões precisam ser tomadas muito rápidas e muito estratégica. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi implantar um comitê de crise multidisciplinar, com uma equipe multidisciplinar, com estilos de liderança diferente, com posições diferentes, onde a gente consegue se falar sobre alguns assuntos. Então, a gente trabalha 4 pilares nesse comitê de crise, buscando primeiro a saúde e segurança dos nossos colaboradores.
E aí a saúde física e a saúde emocional, né? Porque em virtude de tudo isso que está acontecendo, a gente tem muitas pessoas com algumas dificuldades, tanto emocional, financeira. A gente fala também sobre 4 pilares. Então, o primeiro pilar é o acionista, né? Então, o que que o acionista pensa, qual é a responsabilidade social que o acionista tem. Então, a Transjordano como empresa, qual que é essa responsabilidade para a sustentabilidade? O que que preocupa a Transjordano acionista como empresa? As pessoas, o que que as pessoas estão sentindo, o que que as pessoas estão preocupadas, né? Como é que essa comunicação, porque a gente faz muitas ações na empresa, e como que essa ação chega até o nosso funcionário, chega até a família do nosso colaborador, porque a gente também precisa tranquilizar. Afinal, os motoristas rodam o Brasil e têm contato com muitas pessoas. Então, a gente precisa garantir que eles tenham um kit de higiene, higienização dos veículos, um álcool gel, não só um álcool gel, mas uma flanela, ou nem sempre uma flanela. A gente tem usado muito um papel descartável, onde ele limpa o caminhão toda vez que ele entra e uma outra pessoa assume. Então, como é que a gente passa tudo isso para a família? Terceiro ponto é a liquidez, né? As empresas e a Transjordano precisa proteger o caixa. Então, negociação com bancos, com fornecedores, como é que a gente faz todo esse processo? Inclusive, ontem a gente teve um call com os coordenadores da Conjovem, foram 25 núcleos presentes, e todo mundo falou da dificuldade que está tendo com os bancos. Então, a gente também fala bastante sobre isso. E a parte da comunicação. Como é que essa comunicação interna, né, que a gente acredita que essa comunicação ela tem que ser feita formal. Essa história de um falar para o outro, que falar para o outro, que falar para o outro, não dá certo. A gente precisa tranquilizar as pessoas que trabalham conosco. Então, a gente preza muito por essa comunicação formal. Se os gestores vão dar o recado, então aqui são os tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, para a gente uniformizar essa informação. E a comunicação com o lado externo. Então, como é que você comunica com esse lado externo, né? E sempre pensando também no comitê de crise, que função essa pessoa pode desenvolver diferente da atual? Acho que essa crise traz oportunidades e traz mudanças, né? Então, a gente também tem trabalhado sobre isso. Muito bem. Já é a segunda vez que a gente ouve aqui, né, Laura, também a respeito de comitê de crise. E como formar esse comitê, né, Joyce? Porque, às vezes, até por essas questões estruturais da empresa, a empresa acabou tendo que deixar funcionário de férias, né? Quais são os profissionais que podem participar disso, né, na sua visão, para poder ajudar, né, e também não atrapalhar nesse momento, né? Porque a gente também tem que estabelecer isso, e esse cuidado para se criar comitês de crise ou comitês que vão acompanhar, né, ajudar a empresa nesses momentos, eles precisam ser observados durante todo o período ou somente, né, quando tiver para acontecer alguma coisa? Como que vocês vêm enxergando isso? A gente enxerga que o comitê de crise tem que ter várias pessoas com papéis e responsabilidade. O objetivo do comitê de crise é não crise, mas é sair da crise. Esse é um dos principais objetivos. Então, você tem que ter uma pessoa do RH, você tem que ter uma pessoa que enxergue o financeiro, você tem que ter um outro que enxergue de operação, tem que ser várias pessoas de setores diferentes. E, às vezes, não precisa ser somente o líder, né? E a gente brinca muito lá no nosso comitê de crise que existe muita imunidade. Então, as pessoas precisam falar. A gente precisa mais do que nesse momento, mais do que tudo, escutar as pessoas, porque às vezes quem está lá na operação pode te dar uma solução muito boa. E as ações têm que ser de curto prazo. Então, é ação que hoje, dentro de 2 dias, ela está encerrada e concluída. Isso de você ficar pensando numa ação que vai demorar 1 mês para fazer, não traga para o comitê de crise, que aí o assunto já é outro, a crise já é outra, então as ações têm que ser muito rápidas. E eu recomendo que faça o comitê de crise uma vez a cada dia, ou até de 2, no máximo 2 em 2 dias, porque como a gente disse, o que é hoje não é mais amanhã. E na crise a gente tem visto e vivido um dia de cada vez, claro, né? Sempre fazendo muitos cenários de X% de queda, de outros X%, e
também prevendo sobre alguma coisa. Então, o que pode acontecer daqui 7 dias? Como é que a gente imagina daqui 7 dias? Então, esse olhar para frente é importante. E também olhar o mercado como um todo, que as outras empresas estão fazendo e que eu posso fazer. Escutar muitas pessoas, acho que também é um grande diferencial. Muito bem, Laura. A gente tem que ouvir bastante mesmo, né, antes de tomar qualquer decisão, principalmente nesse momento que é muito complicado, né, para todo mundo. Ainda tem, como a Joyce disse, ainda, além da parte financeira, ainda tem essa parte pessoal, né, do ser humano que ainda você tem que administrar, né? Não é uma crise fácil, porque não é só uma questão de números, né, financeiro, né? Tem a questão do sentimento das pessoas, e também do que ela escuta, porque ela não escuta só o que a empresa fala, também ela escuta tudo que está na imprensa, né, o que está no WhatsApp, o que está na internet, e a empresa precisa torear tudo isso, quer dizer, e passar realmente aquilo que está acontecendo, né? A gente tem preocupações aí, eu escutei de alguns empresários, até gostaria que o Vlad e a Joyce pudessem falar sobre isso, da questão de recebimento, né? Eu escutei de empresários dizendo que o cliente agora está também pedindo para prorrogar pagamentos, inclusive de serviços que já foram feitos, né? Quer dizer, já foram executados, tal, já passou o prazo, 30, às vezes 60 dias, e o cara está pedindo para prorrogar. E, além disso, tem a inadimplência. Eu queria saber se isso daí está realmente preocupando, tá? Porque eu já escutei bastante sobre isso, né? Tanto a questão da prorrogação de prazo, quanto a questão da inadimplência. Presidente Gladstone, como está essa situação aí em Minas? Bom, essa situação ela já era preocupante antes da crise. Nós já vínhamos brigando, de um modo geral, com grande parte da clientela que queria sempre prorrogar prazo. E antes da crise começar, já tem alguém que já pediu, algumas empresas que já pediram, não, já mandaram circular comunicando a prorrogação. É exatamente o que o Lauro falou. Serviço que era para ter sido pago, serviço foi feito em janeiro, em fevereiro, que era para ter sido pago em março, já mandando circular, prorrogando. Quer dizer, eu entendo que tem até um aproveitamento da situação, certo? Nessa hora. E eu vejo isso não só no transporte, não, eu vejo isso na parte de locação, em outros tipos de negócio também. Essa conversa ela é normal, ela já está fluente em todo o setor já. E nós, empresários, nessa hora é um problema sério, porque, querendo ou não, a gente roda com o caixa do mês passado. O mês seguinte é o caixa do mês passado. Então, qualquer coisa que prorroga, qualquer coisa que a gente dá algum prazo, nós vamos sentir na frente. E o empresariado tem que ter muito cuidado nessa hora, tem que pensar muito para poder fazer as coisas, porque é preferível não trabalhar para determinados clientes num momento desse, do que amanhã perder a empresa inteira. Esse é aquele problema que a gente sempre fala, o problema de frete. Ele abaixa, então eu também vou baixar. Quer dizer, nós temos que parar com isso. O prorrogar a recebimento é muito pior do que isso. Ainda mais numa hora dessa. Então, eu alerto os empresários para poder, nessa hora, nós temos que ser muito duros e não aceitar determinadas situações. Certo? Não quer dizer que você vai ganhar um serviço hoje que o outro vai deixar de fazer, no outro dia você vai continuar tendo esse serviço, não, porque eles vão mudar. A gente sabe que o cliente procura menor preço. Né? Condição é óbvio, tem empresas, a Joyce mesmo trabalha com a empresa aí que eu sei disso, que a excelência no serviço manda. Não é à toa que ela ganha muita medalha, muito prêmio aí, né, Joyce? Mas grande parte do transporte não é assim. Então, aqui em Minas nós estamos tendo esse problema, nós temos essa situação também, já está pulverizando isso no meio do nosso empresariado e eu estou alertando para que tome cuidado com isso. Isso mata a empresa mais rápido. Se a crise não matar, isso vai matar mais rápido. Tá?
Muito importante essas dicas, né, Joyce? Você, né, conversa diariamente com os jovens empresários, sucessores das empresas, né? O que você tem ouvido deles, né? Principalmente nesse momento em que a participação deles, né, fica cada vez mais forte, porque opinião, sugestões, novas visões são muito importantes para poder conduzir também esse processo. Isso, ontem a gente fez o call e uma das perguntas que a gente tratou numa pesquisa do Instituto Com Jovem foi exatamente isso. E 40% das empresas os clientes já tinham pedido para prorrogar. E a gente conversou sobre isso, onde grandes players aí estão pedindo para empresas pequenas, para transportadoras pequenas, essa prorrogação de prazo. E aí muitos não estão nem pedindo, estão comunicando de 30 e 60 dias. E isso inviabiliza muito o caixa, como o Gladson disse, o caixa da empresa vai a um nível muito baixo e além de todos os cenários da crise que está acontecendo, todos os problemas e os desvios, ela ainda tem a falta de recebimento. E a gente conversou, debateu um pouco sobre isso, para também as empresas usarem os subterfúgios que o governo está dando, né, de prorrogação de impostos para você também melhorar um pouco o seu caixa. E aí acho que cada empresa tem que achar essa equação. Será que eu continuo com esse cliente? Será que eu não continuo? Será que eu consigo negociar de uma maneira diferente? Não é um trabalho fácil, é um trabalho muito árduo, mas às vezes você tem que repensar um pouco sobre os seus clientes, um pouco sobre qual cliente está agindo corretamente, qual cliente não está agindo, porque é uma cadeia, né? Um não paga o outro, que não paga o outro, que não paga o outro. E aí todo o setor acaba desmoronando. E a gente tem falado muito sobre isso, e não é uma questão fácil. Uau, realmente não é uma questão fácil, né? Diante dessa crise, a gente, né, tem ouvido, né, os nossos parceiros, né, associados da NTC, associados das nossas entidades parceiras, comentando muito a respeito disso, né? Então, a gente está vendo que a gente vai ter que fazer mudanças que não vão ficar somente para essa crise, né? São mudanças que vão se permear aí durante todo o futuro aí das empresas. Eu também escutei uma coisa que é bastante complicada, que é a questão do próprio transportador, né? Tem algumas transportadoras que, como em toda crise, acham que vão resolver o problema oferecendo fretes mais baixos, né? Então, a gente está vendo aí que os custos estão aumentando e tem empresa ainda, eu espero que sejam poucas, mas eu já ouvi relato aí de empresários dizendo que o cliente recebeu aí o assédio, sei lá, como que a gente vai chamar isso, mas de propostas lá com fretes mais baixos. Então, a gente também tem que tomar com isso. O empresário tem que tomar esse cuidado. Você não vai resolver o problema baixando o frete, né? Nunca resolveu e não vai ser agora nessa crise que vai resolver. A única solução é fazer o que tem que fazer, é criar seu grupo lá para tratar da crise, né? E baixar custo. Quer dizer, tem que baixar custo naquilo que for possível, rever os processos dentro da empresa, ver olhar com lupa todos os custos e baixar custo, né? Não tem outra forma de fazer. Baixar frete, isso nunca foi solução para nenhuma empresa de transporte. E não vai ser nessa crise que vai ser essa a solução. Então, isso também preocupa aí a gente, né? E a gente tem que realmente monitorar e alertar esses empresários aí que acham que vão resolver facilmente. Abaixei o frete e pego mais carga, tiro a carga do outro que já não tem, né? Que vai resolver e não vai resolver. Rodrigo, Bem, presidente? eu queria só complementar uma coisa com relação a esse assunto, acredito que você vai passar para outra agora. Eu comungo muito do que a Joyce falou aí, do que o Lauro. Agora, uma coisa que na minha fala eu não deixei claro, eu queria deixar claro é o seguinte: crise, a gente não sabe até onde ela vai, qual o tamanho dela na realidade, né? Nós estamos aí no olho do furacão, vamos falar assim, mas acredito que, nesse momento, uma coisa muito importante é repensar o tamanho da empresa. Se vale a pena a gente continuar com a empresa grande, é o que o Laura acabou de falar assim, vamos ganhar mais serviço só baixando o preço? Não. Acho que é o momento de repensar o tamanho da empresa. Frete, amanhã ele aparece de novo. Amanhã vem frete novo, amanhã vem serviço novo, que seja 6, 7, 8 meses, um ano, ele aparece de novo. Mas é um momento ideal para a gente repensar o tamanho das nossas empresas, principalmente para a pessoa que está muito alavancada. Esse é um momento, acho que, decisivo para isso, tá?
Muito bem, muito obrigado pela sua colocação. E aí eu já quero começar também com as perguntas do nosso público, né, que eles estão aí nos assistindo. Já quero agradecer também o presidente da NTC Logística, Francisco Pelúcio, que está nos assistindo. Muito obrigado aí pelo prestígio também. E a todos vocês, nós vamos começar as perguntas. Caso a gente não consiga responder todas aqui, eu quero me comprometer aí com os nossos convidados e com o áudio de depois responder essas perguntas para vocês. Então, facilite para nós, deixando aí talvez o seu contato, né, o e-mail ou o WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em fazer isso. O pessoal da comunicação do Setseng, eles estão perguntando, né, para o senhor presidente Gladstone a respeito dos esforços que as entidades junto ao governo precisa fazer, principalmente para essas medidas aí para facilitar créditos, né? O que a gente poderia fazer em conjunto com as entidades e com o governo para poder ajudar nesse momento? Bom, o Setseng, ele fez um rol de reivindicações ao Estado, à CNT, para que levasse ao governo federal. E eu não saberia te relatar quantas, mas foi inúmeras as reivindicações que nós fizemos, publicamos elas todas, certo? E no momento nós estamos tentando negociar com o Banco do Estado de Minas Gerais, foi até uma conversa com o presidente da nossa federação, o Sérgio Pedrosa, arrumar uma linha de crédito aqui em Minas para as empresas. Eu acho que no momento a gente precisa de uma linha de crédito que eu acho que o poder, a entidade tem que correr atrás agora para tentar amenizar a situação das empresas aqui em Minas. Tá? Esse é o nosso caminho de imediato agora. Ótimo, muito obrigado. Joyce, o Chico da Boleia está perguntando para você como que esse vírus atingiu o transporte de combustível. Bom, as pessoas já estão saindo menos de casa, né? Com a quarentena, a quantidade de pessoas que leva a criança para a escola, que leva a criança ali, ou que vai trabalhar, já diminuiu muito. Então, o volume do combustível já reduziu. A própria pesquisa do Decop mostra isso, né? Que há 3 semanas atrás tinha reduzido menos e agora reduziu mais. Então, o volume segue aí, em relação aos outros, reduzindo. Agora, vamos ver até onde esse volume vai reduzir. A gente tem o agronegócio puxando isso para cima, né? Então, a parte de cima do país, o Centro-Oeste, está alavancando ainda essa percentual de diesel. Muito bem, ainda com você, Joyce, o Marcos Anthony, né, te dá bom dia, e ele falou que ele sabe da possibilidade de enfrentar, né, sobreviver a esse momento, né, de ter um controle do seu caixa. Como grande empresário do setor, você tem alguma dica para dar nesse sentido? Tenho. Eu acho que a gente tem que convocar o nosso contas a pagar e o nosso contas a receber aí online e ouvir as pessoas que estão no dia a dia, né? Fazer projeções, ver o que o governo trouxe e o que você está utilizando e o que você não está utilizando. Então, consulte seus advogados, o que eu posso fazer para prorrogar, o que eu não posso fazer para prorrogar. Se eu prorrogar, o quanto eu vou pagar de juros depois, talvez prorrogar tudo e deixar o caixa ser soberano nesse momento e fazer cenários. Eu acredito que fazer cenários, meu faturamento abaixou 50 para 70. Então, já ter esse exercício de cenário, eu acho que isso é importante. Mas nossa, é tanta coisa que a gente tem que fazer? Sim, nesse momento sim, porque se você já começar a ter algumas ações para 70% de queda no seu faturamento, pode ser que, de repente, com o seu caixa caindo muito, você já traga isso para os 30%. Então, acho que sempre pensar na frente pode te ajudar a controlar o seu caixa. Muito bem. Presidente Gladstone, o Arthur Gustavo, ele fala, penso que há um momento de transformação de postura, de cultura, o mercado precisa voltar a gerar, temos que aprender a trabalhar na crise ou não com a crise. Qual é a opinião do senhor referente a isso? É Gustavo, né? Arthur Gustavo. Gustavo. Arthur, eu concordo com você, a gente tem que aprender a trabalhar com a crise, é uma crise totalmente diferente, uma crise que ninguém imaginava, né? Voltando às palavras da Joyce antes aí, a gente tem que escutar muito, né, Joyce?
nesse momento, as mudanças, nós estamos aprendendo muito, certo? Aqui ela falou antes, a gente faz uma coisa de manhã, na parte da tarde é outra totalmente diferente. Então, gere crise tem esse problema. E essa crise é uma crise totalmente diferente. Eu concordo com ele que nós vamos ter que aprender. E nós vamos aprender. Agora, eu acho que aprender na crise e fazer do jeito que a Joyce falou antes aí, ela foi muito cirúrgica nas palavras dela, de sempre planejar e planejamento. Sempre é bom fazer, planejamento é uma coisa que você nunca perde, você sempre ganha alguma coisa com ele. Eu acho que o problema nosso maior é que todo mundo está achando o seguinte, segunda-feira, todo mundo está achando, não, algumas pessoas podem estar achando o seguinte, segunda-feira acabou o confinamento, então todo mundo vai para a rua. Não, acho que o nosso problema vai ser depois também. Nada vai voltar de uma vez. Mas a volta é outro problema que nós vamos ter. É outra situação que nós vamos ter. Então, acho que viver a crise do jeito que nós estamos vivendo, aprender com ela, tentar remediar o máximo possível, mas nós temos outro problema para frente, que esse também é um problema muito complicado. Nós vamos voltar, mas voltar muito devagar. Eu tenho essa percepção, tá? Muito obrigado, Lau. E para você, da Consult, ele te dá bom dia e ele pergunta, com o corte da produção de petróleo, pode haver aumento do diesel? Como lidar com mais essa diversidade que está por vir? Deve subir um pouquinho o diesel, deve subir, mas ele já caiu muito, né? Então, acho que a preocupação com o preço do diesel nesse momento, eu não vejo que seja uma coisa muito grave. Mais do que isso, eu acho que é a questão do prazo de pagamento, né? O diesel nunca teve prazos extensos aí de pagamento, né? Sempre foi no curto prazo, quando não à vista, né? É um insumo importante para o setor de transporte, assim como a mão de obra, são os dois principais, e são dois custos que você não tem como fugir, quer dizer, não tem prazo muito extenso, né? A folha tem que pagar todo mês, no final do mês, e o diesel um prazo muito curto, né? Então, é uma preocupação muito grande das empresas, porque tem custo que você pode adiar, né? É o caso, por exemplo, de uma manutenção, como você está com a frota há muito tempo parada, se de repente um caminhão dá um problema, você pode parar esse e usar o outro que não está com problema. Então, tem coisa que você consegue aí administrar. Mas esses dois, o combustível e a mão de obra, isso não tem o que fazer, muito o que fazer, porque são custos que você paga todo mês e o diesel, no caso, todo dia, praticamente, né? Então, é uma coisa que a empresa tem que realmente administrar em cima e também não tem muita margem aí para tratar desses dois custos aí, né? Talvez o Glad aí e a Joyce possam aprofundar mais essa questão por conta deles tratarem disso o dia a dia. Talvez eles tenham mais a contribuir, né? Mas eles, por si só, pela relevância dentro da empresa e pelo prazo exíguo, aí, o baixo prazo, o pequeno prazo de pagamento que tem, complica bastante a administração dos dois. O presidente quer comentar alguma coisa, Joyce? Eu gostaria só de falar uma coisa, tem muitas pessoas, devem estar até cansadas de escutar o que eu falo com relação a isso, mas eu aprendi uma coisa, transporte, seja ele de carga, passageiro, aéreo, ferroviário, marítimo, é receita de bolo. E receita de bolo, você só tem uma coisa que muda em receita de bolo. Receita de bolo, se ela te pede uma colher de açúcar, se você botar duas, vai dar problema. Se ela te pede 2 copos de farinha de trigo, você botar 1 ou botar 2, a mais que 2, vai ter problema. Pede 2 ovos, se você botar 1 ou botar 3, vai dar problema. A única coisa que muda em receita de bolo chama pitada de sal. E transporte é a mesma coisa. É igual para todo mundo. Óleo diesel, pneu, mão de obra, imposto. Então, nós temos uma margem muito pequena para ser negociado. Essa margem deve estar o quê? 10%, 15%, 12%, 8%. Então, a margem é muito pequena. Nós não podemos abrir mão desse tipo de insumos que nós temos. Isso é igual para todo mundo. No lugar que você chega, que o transporte está assim, 20%, 30% de diferença de preço, existe um erro ali. Ali a conta não fecha. Então, para mim é o seguinte, transporte é receita de bolo. A nossa margem de negociação ela é muito pequena.
muito pequena mesmo. O óleo diesel é sangue que corre na nossa veia. Óleo diesel, nós demos até, acho que relativamente, uma sorte durante esse período, que nós estamos tendo um problema da Rússia com a Arábia Saudita, que o petróleo caiu. Caso contrário, a situação poderia ser muito pior. Certo? É isso aí. Quer comentar, Joyce? Gostei, Gladstone, da sua pitada de sal, acho que é mais ou menos isso. E em relação a alguns meses atrás, o nosso diesel teve uma queda por conta de vários cenários e isso nos ajudou indiretamente, né? E acho que cada um tem que buscar aí a negociação também com o seu cliente, em termos de gatilho, em termos de contrato, e como o Lauro sempre disse, e o Gladstone reforçou, fazer a conta certa, né? Importante a gente voltar a frisar que os empresários precisam fazer a conta certa e fazer todas as análises. Então, numa só planilha de custo, às vezes você coloca um rendimento muito maior do que aquela rota realmente oferece, e aí você mesmo acaba se prejudicando. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso. Muito bem. Vamos então para as nossas considerações finais, né? Também agradecendo todo o nosso público que está nos assistindo, que vai nos assistir também, lembrando vocês de curtirem, comentarem, compartilharem essa transmissão, ela fica salva no nosso canal, e aí você vai poder utilizar ela e passar para as pessoas que você achar legal, também depois mandar perguntas, a gente está à disposição. Laura, suas considerações finais, né? A gente ouviu aqui relatos que a gente gosta muito, porque são verdadeiros, né? São de pessoas que lidam diretamente com o transporte rodoviário de cargas todos os dias, a todo momento, e são importantes para a gente poder também entender esse cenário que nós estamos vivendo. Mais uma vez, os números aí mostram que a crise está muito forte ainda, né? O que a gente espera é que na próxima semana a gente consiga aí trazer números melhores, que mostrem aí alguma luz no fim do túnel, né? O que a gente não vislumbra hoje. Então, como eu falei, é uma situação bastante complicada, né? Como falou, é uma crise que nunca nenhuma empresa passou por isso, né? No mundo inteiro nunca aconteceu, pelo menos recentemente nunca aconteceu nada parecido. A empresa vai ter que se adaptar. Eu não vejo, se a coisa persistir, passar desse mês aqui de abril, eu não vejo como o mercado vai sobreviver sem a ajuda do governo, né? Então, o governo fala que vai ajudar a pequena, a média, vai ajudar as prefeituras, vai ajudar aí os governos, mas eu não vejo ele assim falar que vai ajudar a empresa. Quer dizer, e quando eu falo ajudar a empresa, eu não vejo outra solução a não ser dar dinheiro para as empresas, né? Se vai ser por financiamento, vai ser a fundo perdido, mas se persistir a situação e se o governo quiser realmente que o mercado continue a existir depois da crise, no médio prazo aí ele vai ter que, de alguma forma, vou dizer que ele vai ter que distribuir dinheiro, porque eu não vejo como a empresa com uma queda dessa de 40%, tem empresa aí, relatos de empresa e números de empresa aí, onde o volume de carga e, consequentemente, o faturamento caiu 70%. Né? Como que em um mês uma empresa muda toda ela, porque se caísse em 5 anos, em 10 anos é uma coisa, mas de um mês para o outro cair 70%, é muito difícil se adaptar a essa realidade dessa forma, né? O caixa, mesmo que a empresa não esteja alavancada, o caixa vai embora rápido. Nessa situação, vai embora muito rápido. E aí, não vai ter, para atender os 30% que ficou, não vai ter caixa para atender, né? Então, eu não vejo como o governo vai tratar dessa situação, porque, como o Glad disse, não é só a carga de retorno. Na hora que faltar dinheiro para a empresa, não vai ter como arcar com aquela carga que sobrou, que é muito pequena, né? O volume é muito baixo, mas ela vai ter que transportar, vai precisar de mão de obra, vai precisar de combustível. Se não tiver dinheiro para pagar, né, com esse agravamento ainda da inadimplência e de prorrogação de prazo, o caixa das empresas vai embora rapidinho. Não vejo, a não ser uma ou outra empresa que tenha um caixa muito robusto aí, que conseguiu um caixa muito robusto, o que não é comum no setor de transporte, até porque a gente veio de meses que não são bons, né, que é janeiro e fevereiro, né, historicamente já são meses fracos. O mês de março, que é quando a empresa começa a recuperar o caixa, veio o problema do vírus. Então, é uma situação bastante complicada, mas tem que realmente criar esses comitês de crise e estudar de manhã, de tarde e de noite, né? Quer dizer, tem que acompanhar aí
em cima os acontecimentos e esperar que essa luz aí no fundo do túnel apareça aí o mais rápido possível, porque senão realmente a situação vai ficar bastante complicada. Muito bem. Joyce, estão mandando mensagem para nós, que a sua câmera está virada. Será que a gente consegue ajustar Ixi. ela aí? Espera aí, ela está virada. O meu celular deu... Peraí. Resolveu? Eu estou de ponta cabeça, é isso? Isso, está de lado. Ixi, peraí. Deixa eu ver se eu consigo resolver, peraí. Problemas técnicos. Assim, melhorou? Aí a gente já vai finalizar. Tá, desculpa, a minha internet caiu e eu tive que retomar. Sem problemas. Presidente Gladstone, suas considerações finais aí, né, de todas essas informações que nós tivemos, esses números. A Joyce virou de novo, né? Tô certo agora ou não? Agora tá. Agora sim dá para ver. Bom, nós já falamos de crise, já falamos que a coisa inusitada, nós nunca passamos por isso, mas a crise está aí, nós vamos ter que enfrentar a crise. Nós, por outro lado, a gente é esperançoso, a gente acredita que nós vamos vencer, temos certeza que nós vamos vencer. Eu só falo o seguinte, as decisões hoje para ser muito bem pensada antes de ser tomada. Nós temos que pensar tudo com cautela, nós temos que saber que o retorno não vai ser de uma vez, o retorno vai ser muito, muito lento, ninguém tem dinheiro do dia seguinte para poder sair gastando e comprando, tem setores aqui que vai ficar muito mais prejudicado que a gente, mas, por outro lado, nós sabemos que quem une o país é o transporte de carga. E nós vamos conseguir, através dos nossos caminhões, através da nossa inteligência, através dos nossos funcionários, retomar esse país novamente. Com muita cautela, mas vamos conseguir. Tá? Muito obrigado. Joyce Bessa, Tenha Jordano, suas considerações finais. Eu acho que é um momento de paciência e persistência. A gente precisa ter paciência em relação às decisões, a gente precisa escutar e a gente precisa ter persistência, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, e você fala, nossa, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que eu estou tomando a melhor decisão? E vem alguma coisa e já muda tudo. E eu tenho falado muito também sobre, após essa crise, o consumo vai mudar. E como esse consumo mudando, o que vai afetar a sua empresa. Então, talvez olhar um pouquinho na frente também, eu sei que é uma turbulência, e às vezes a gente só está sentado olhando o agora, mas talvez olhar lá para frente e entender o que vai mudar na minha empresa lá para frente, e o que eu faço hoje, e que talvez você não precise fazer mais. Acho que essa crise muda o mundo como um todo, muda o mundo como as pessoas consomem, como as pessoas viajam, como as pessoas vão em reuniões, né? Mostrou que várias reuniões onde a gente tinha um gasto de deslocamento, um gasto de tempo para se encontrar com alguém, pode ser feita online. E aí isso muda uma cadeia muito grande. Então a gente precisa também pensar sobre isso e olhar lá na frente. E desejo para as pessoas saúde. Acho que nesse momento a nossa saúde é o principal, é preciso que a gente cuide de nós, tanto da saúde física quanto da saúde emocional. Porque se a gente estiver bem, a gente consegue trabalhar a nossa paciência e a nossa persistência para seguir adiante e retomar nos nossos níveis normais. E o transporte de carga é a energia, é o combustível do Brasil, e a gente está trabalhando para abastecer esse mercado com segurança. Essa é a nossa missão, é isso que os transportadores gostam de fazer, é isso que os transportadores amam fazer. Muito bem. Lauro, quero te agradecer mais uma vez, né, pela sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente, passar essas informações e também se dedicar diariamente, né, com toda a equipe da NTC nessas pesquisas que com certeza ajudam. Vale também aqui a gente comentar como o trabalho da imprensa nacional vem nos ajudando a levar essas informações para todos os cantos desse país, que é uma das missões, né, da NTC, que é propagar essas informações, né, divulgar o transporte rodoviário de cargas em todo o país. Então, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, por ter trazido para nós essas informações. E na semana que vem, a gente tem um compromisso novamente às 11 aqui, na terça-feira.
É um prazer participar, principalmente aí com os convidados, que são sempre ótimos, né? Trazem muitas informações, porque, como a gente sabe, a NTC é uma entidade, ela não tem uma empresa, então o que a gente quer mesmo é escutar daquele que está no dia a dia, né? Que é o empresário, né? O dirigente, que possam transmitir para os demais o que está acontecendo lá no dia a dia da empresa, que isso é o que importa. O número, muitas vezes, da pesquisa é muito frio. A gente precisa realmente desses comentários, aí, dessas excelentes convidados aí para que eles nos tragam aí essa experiência deles. Muito obrigado, presidente Gladstone, presidente da Setseng, do Setseng, aliás. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Também agradeço toda a sua equipe de comunicação que sempre prontamente nos atende, nos ajuda aí a entender um pouquinho o que está acontecendo em Minas. Eu que agradeço a participação, agradeço estar junto aí do Lauro, agradeço estar junto da Joyce. A Joyce, muito cirúrgica nas palavras, eu gostei muito das suas colocações. Tá? Acho que você falou um negócio extremamente sensato, que é a mudança que vão ter posterior a essa crise. Muita coisa vai mudar mesmo. Aliás, já está mudando, né? Nós já estamos acostumando a outro tipo de reuniões, outro tipo de movimentações dentro das nossas empresas, procedimentos. Isso é muito bom mesmo. Lauro, muito obrigado pela participação e obrigado pela participação também da NTC, ter me chamado para esse debate. Eu estou pronto qualquer hora que precisar, eu estou sempre a posto aí, tá? Muito obrigado a todos. Joyce Bessa, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, pelos seus comentários. Rodrigo, eu que agradeço, é um prazer, né, estar com pessoas maravilhosas aí e tão competentes, né? O Gladstone é um exemplo para mim. Mineiro igual eu, então temos uma afinidade maior. O Lauro Valdívia que nos ensina muito todo dia sobre custos, sempre muito preciso nas pesquisas dele. E você que tem nos ajudado muito aí a manter essa nossa guarda alta, essa nossa comunicação. E agradecer a todo mundo, né, que está nos assistindo, o pessoal da Conjovem também, que eu estou com uma oportunidade vice-coordenadora nacional da Conjovem, estou muito feliz com isso, e parabenizar o presidente Francisco Pelúcio da NTC sobre essas iniciativas. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, onde a NTC, junto com outros transportadores, vem falando sobre isso em rede nacional, em YouTube, em Instagram. Eu acho que isso é muito importante. Mais uma vez, agradeço e parabéns. Muito obrigado. Também quero fazer um comentário, né? O nosso presidente, né, acabou de dar parabéns para todos vocês, né? E desejou que vocês tenham muito sucesso aí nas atividades de vocês. Eu agradeço você também que está participando com a gente aí do outro lado. A gente fica muito feliz mesmo com a sua participação. Mande para nós seus comentários, também as suas perguntas, nós temos o maior prazer em respondê-las. E também não posso deixar de lembrar você que você tem que se inscrever no nosso canal para que a gente consiga deixar você sempre atualizado com as principais informações e tudo que vem acontecendo no setor nesse momento e depois também. A gente espera, né, em breve, né, todos nós aqui, trazer boas notícias, a gente comentar de como a gente passou por tudo isso, né, e manteve os nossos negócios, as nossas empresas e os nossos projetos, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.